Fala aí, Nipo Investidor, mais um dia, mais um vídeo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Todo mundo tem uma crew, a minha é Nipo Investidor, meus amigos aí, tal, investidores no Japão. E o vídeo de hoje, cara, a gente vai falar sobre ETFs no Japão. Mas antes de a gente começar a falar, mano, deixa o like aí, senão você esquece. Então eu tenho que pedir já no começo do vídeo, mano, para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa um comentário aí, mano, me dizendo o que você achou, se você já investe em ETF ou não. E, cara, faça isso e boas coisas vão te acontecer, eu tenho certeza aí. Bora pro vídeo. Joe, antes de começar, eu queria te pedir o seguinte, uma meta aí, 200 likes nesse vídeo aí em uma semana. Vamos bater essa meta. Eu nunca atingi 200 likes assim em uma semana num vídeo, então bora esse ser o primeiro, cara. Um dos tópicos mais pedidos no meu direct no Instagram. Se você não me segue, minhas redes sociais estão aqui embaixo, cara. Então vamos falar de ETF, que é Exchange Traded Funds, ou simplesmente são fundos de índices. Isso mesmo, fundos de índices. O nome já dá uma dica, né? É como se fosse fundos de investimento, só que eles são bem diferentes aí dos fundos de investimento, a começar pela taxa de administração, mas a gente chega lá, né? Então vamos lá. No Brasil a gente tem o BOVA11, que replica o índice do Ibovespa. Então aqui você já pega a diferença. Um ETF, ele tem como objetivo replicar um índice. E aqui no Japão eu escolhi porque eu abri aqui o site da Rakuten e eu peguei o primeiro que apareceu, que foi o TOPIX. Então aqui no Japão a gente tem como se fossem bolsas diferentes. A gente tem a primeira seção da Bolsa de Tóquio, que é o TOPIX, que significa Tokyo Stock Price Index. E o TOPIX ele replica esse índice aí. E eu abri aqui, eu vou só mostrar para vocês o TOPIX 30 e tem um monte de ação, cara, na primeira sessão da Bolsa de Tóquio e ele selecionou as 30, né? Esse TOPIX tem 30 ações e são todas domésticas, né? E quando a gente vê no site que ações domésticas são ações nacionais, ações do Japão. Bom, pelo que eu falei para vocês aí no TOPIX 30 pelo menos, a gente já consegue ver aí uma diversificação, né? A gente tem 30 ações dentro desse ETF. E aqui você encontra uma vantagem enorme. Por exemplo, se alguma ação dentro dessas 30, ou seja lá quantas estiver dentro do ETF, cair muito por causa de um escândalo, você não vai perder muito dinheiro. Seu ETF não vai desvalorizar tanto quanto se você tivesse comprado por conta uma ação e essa ação sofre alguma coisa e cai demais. Mas por outro lado também, você não vai ter ganhos exorbitantes, ganhos astronômicos, né? Porque se uma ação, por exemplo, virar uma Magazine Luiza, quando, por exemplo, se valorizar demais, isso daí não vai refletir significativamente, não vai refletir no seu ETF, né? Você não vai ver esse ganho astronômico. E se você está começando agora no mercado de ações, o ETF, cara, é excelente para quem quer entrar no mercado de ações, mas não quer tomar muito risco. Então, se você não se sente ainda 100% seguro para analisar uma ação por conta própria, você pode começar com o ETF, né? Então, uma vantagem absurda, assim, um ponto positivo que eu acho do ETF é que é o seguinte: no Japão a gente não consegue comprar as ações no mercado fracionário. Ou a gente compra 100 ou não compra nada. E o ETF a gente consegue comprar a partir de 10 papéis, né? Então 10 ações e é um monte, é como se você fosse cotista daquele grupo de ações, né? Vamos supor o seguinte aí, que o McDonald's ele abriu aqui o capital no Japão, então tem o McDonald's do Japão, só que uma ação do McDonald's do Japão custa 5.000 ienes, então para você comprar um lote você vai gastar 5 milhões. Imagina até você juntar 5 milhões para comprar apenas uma ação. Então você pode comprar um ETF, dentro desse ETF tiver ali o McDonald's, você vai ter uma participação por um preço aí bem menor, né? Um ETF. E eu já te adianto de agora, se me perguntar, Thiago, ETF recebe dividendo? Sim, tem distribuição de dividendo de ETF de duas formas, ou você ganha dinheiro ou mais ETFs. Só para a gente voltar aqui e para você entender que o ETF ele é um fundo, é como se fosse um fundo de investimento e ele replica um índice. Então, só para exemplificar isso daí, eu escolhi o TOPIX 30 e a gente vai vir para minha tela aqui
e a gente vai dar uma olhada para eu mostrar para vocês. Porque o que acontece? O ETF, como ele replica, se por exemplo o índice ele for para menos 1%, o ETF vai estar ali perto, próximo de 1%. Ele não vai passar de mais, ele não vai passar de mais, não vai tipo a menos 1,5%. Difícil isso acontecer. Ou menos 90, vai ficar ali menos 0,9%. 1,1, vai ficar sempre ao redor ali se o índice tiver a menos 1%. E se o índice tiver positivo também 1%, vai ser a mesma coisa, só troca o sinal aí. Então vamos pegar como exemplo aqui o Topix. Bom, aqui a gente já está naquela tela, mano, maravilhosa, que eu curto pra caramba. Clicar aqui, já tá sub-ET, que significa tudo. A gente vai colocar aqui ETFs, né? Então olha só, a gente tem 245 ETFs, e como eu falei para você aqui, que eu escolhi aleatório, tá? A gente tem o Topix aqui, esse daqui, o normal, ele caiu aí na sexta-feira, né, que foi o dia útil, hoje é um domingo que eu tô gravando, menos 1,31. E aqui a gente tem o Topix 30, que é o que eu tava dando uma olhada, ele caiu aí menos 1,49. Se a gente vir aqui, cara, no Google, colocar Topix hoje, veja só, ele caiu 1,42. Então você pode ver aqui o seguinte, que não está tão distante, ó, menos 1,31 e aqui menos 1,49. E vamos clicar aqui para a gente entrar dentro desse ETF, né? Então ele tem 30 ações aqui nacionais. E você pode comprar um mínimo de 10 papéis, cara, o que é muito bom. E seu investimento total aqui é 7.270 ienes, né? Então fica muito mais barato do que você pagar num lote aí 2 milhões ou 5 milhões para comprar um McDonald's, por exemplo. Bom, e por último, Joe, existe alguns tipos aí de ETFs. O primeiro é ETFs de títulos do governo, ou seja, vai juntar ali um tesouro direto dos tipos que tem, vai juntar tudo e vai fazer um ETF daquilo. Existem ETFs de indústrias específicas, por exemplo, só indústrias de tecnologia, ou seja, vai ter um ETF ali que ele está mirando ali naquele setor específico e só tem ações, por exemplo, da Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Google, que é o setor de tecnologia. Então um ETF específico voltado para aquela indústria. Tem também ETF de commodity, ou seja, você pode ter ali dentro do ETF petróleo, ouro, etc. ETF de câmbio também, se você for do tipo interessado em comprar moedas como euro, dólar, libra, iene, real, então você tem um ETF de câmbio. Tem um ETF que eu não sabia, que eu descobri agora, que é um tal de Inverse ETF, que é um ETF que é como se os caras fizessem uma estratégia de, não vou dizer especulação, mas eles têm aquele grupo de ações, eles vendem ela quando está na alta e recompra a mesma ação quando ela está na baixa, e ele tenta ter ganhos dentro disso daí. Então esse é o Inverse ETF. O nome em português eu até nem sei, mas pô, eu achei interessante. E pra gente que mora no Japão, também tem o ETF de J-Rito. Às vezes você vai encontrar algum J-Rito aí que custa muito caro, uns 300 mil ienes um papel. Então, por que não ter um índice aí, um ETF que replica o índice do J-Rito, ou que ele seleciona, por exemplo, só J-Rito de hotel, J-Rito de onsen, J-Rito de qualquer outra coisa que a gente tiver. Então são esses os que tem. E cara, rapidinho eu vou te falar aqui os prós e os contras da gente comprar um ETF. Então, primeiramente, os prós. Primeiro, você tem acesso a diversas empresas e diversos setores, você tem diversificação, o que acaba sendo uma proteção para o investidor. Se você, por exemplo, não tem tempo, o custo no momento para você seja alto para você escolher as ações por si só e você mesmo diversificar a sua carteira. Óbvio que eu recomendo que você faça isso. Se você estiver começando agora, compra um ETF. Até se você tiver avançado também não tem problema. Segunda vantagem, baixos índices de despesa e comissão de corretoras, porque o ETF ele é um fundo, então ele tem taxa de administração. Só que diferente de um fundo de investimento que chega a ser 2% ao ano, o ETF ele varia de 0,2% até 0,7% ao ano. Isso é muito bom, eu vejo como uma vantagem. Terceira vantagem, você tem o gerenciamento do risco,
por causa da diversificação. Como eu falei no começo do vídeo, se dentro de um ETF que tem 10 ações, uma ação for muito mal, não vai refletir tanto para você aí na sua carteira, no seu bolso, não vai desvalorizar tanto. E a quarta vantagem é que os ETFs se concentram em setores alvos, assim como eu dei o exemplo um pouquinho atrás aqui no vídeo, que tem ETF que é só de tecnologia, por exemplo, ou um ETF aí de dinheirito que é só de hotel. Então ele foca naquele setor ali e pronto. É uma vantagem. E agora a gente tem os contras também, nem tudo são flores, não é mesmo? Então o primeiro contra é que se aquele ETF ele for ativamente administrado, as taxas de administração elas vão ser altas, tá aí a primeira desvantagem. A segunda eu acabei de falar, pode parecer um pouco contraditório, mas aí você escolhe o ETF de acordo com o seu perfil. Mas tem ETF que ele foca muito em um único setor e isso pode limitar a sua diversificação. Vamos supor que você tenha comprado aí ETF de hotéis, por exemplo. Aí a gente teve esse problema, as pessoas param de viajar. E o que acontece? O ETF desvaloriza. Então não tem dentro aquela diversificação. Quando um setor vai mal, outro vai bem, você tem ali um equilíbrio. E outra coisa, às vezes a falta de liquidez do ETF pode dificultar a venda, cara. E é isso aí. Joe, se você assistiu até aqui, mano, muito obrigado, chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo, foi objetivo, ficou claro para você, deixa sua dúvida aqui também. Cara, faz tudo isso e boas coisas vão te acontecer, eu tenho certeza disso. Me siga também nas minhas redes sociais, no Instagram, que é a que eu mais uso. Então eu recebi muito direct, fala de ETF, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Inclusive eu fiquei com vontade de comprar um ETF de dinheirito, porque é barato, ficou barato. Então, para você começar, meu caro investidor, comece pelos ETFs e depois parta para ações, faça suas análises, monte a sua carteira. Joe, ficamos por aqui, até a próxima e, cara, tudo de bom na sua vida, fique com Deus e bons investimentos. Valeu!